Linha de Frente. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Está começando mais um Linha de Frente na programação da Jovem Pan, o Linha de Frente deste fim de semana, com as pautas mais importantes da semana. Quero passar a apresentar a vocês a nossa mesa de convidados deste fim de semana. Conosco, pela primeira vez aqui no Linha de Frente, Maurício Felberg, Maurício Januzzi, os Maurícios, e aqueles já conhecidos da nossa audiência, Felipe Monteiro, o PP, e Wilsinho Pedroso, ou Tiozinho Pedroso, também conhecido desta maneira. Bem-vindos, meus amigos, um prazer ter todos vocês conosco para a gente discutir todos esses assuntos da semana. E a gente começa falando de segurança pública, porque a Comissão de Segurança Pública do Senado debateu nesta semana o projeto de lei que aumenta a pena dos criminosos que cometeram qualquer tipo de delito durante as saídas temporárias. A medida alcança também os presos que estão em liberdade condicional, prisão domiciliar ou foragidos da justiça. A matéria, que é relatada por Esperidião Amin, prevê que a pena aumentará de 1/3 até metade, caso o crime seja cometido com violência ou grave ameaça à vítima. Em seu parecer, o senador Amin argumentou que a melhor forma de inibir tais comportamentos seria por meio de uma punição mais rigorosa. Se aprovado, o projeto seguirá a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Me parece, quero começar esse tema com o nosso advogado criminalista da mesa, doutor Maurício Januzzi, me parece que essa é uma reação política às decisões judiciais recentes em relação ao fim da saída temporária. Porque a Justiça reconheceu que há ali um direito adquirido, de que a lei penal não pode retroagir em prejuízo do réu e, portanto, mesmo diante do fim da saída temporária, derrubada de veto e tal, tivemos, no mês de junho, saída temporária e isso vai permanecer acontecendo. Exatamente. Então, o nosso Congresso, a classe política, está querendo reagir. Tudo bem, vai continuar tendo saída temporária, então, se tiver crime na saída temporária, pena mais grave. Como é que você avalia, Maurício Januzzi? Na verdade, a gente vai estar fazendo aí uma tentativa de cercar por todos os lados essa questão da saidinha que parece que é unânime entre as pessoas de que não há mais tolerância para isso. Porém, devido ao direito adquirido que os outros já tinham, né, dessa saidinha, elas vão continuar existindo, só não vão continuar existindo, logicamente, para os novos condenados. Então, visando aqueles antigos que ainda vão ter a saída temporária, eles vão tentar fazer uma causa de aumento de pena para os crimes com violência ou grave ameaça. Ou seja, sabedores, né? O mais curioso é isso, que na saidinha os presos voltarão a cometer crimes, o que é um absurdo, porque deveria ter, ao meu ver, algum critério para que houvesse a saída desses indivíduos, principalmente aqueles que não cometeram crimes com violência ou grave ameaça. Se assim cometerem, ainda cumprindo pena, deverão ter essa causa de aumento de pena. Eu acredito que deva passar no Congresso Nacional, porque acho que existe ressonância com a sociedade. Muito bem, Wilson Pedroso, nosso estrategista político. Esta é uma estratégia política também, Wilson Pedroso, já que estamos em um ano de eleições municipais, onde mais de 10% dos nossos parlamentares, em especial na Câmara dos Deputados, são pré-candidatos. É um projeto que pega bem com a população, que é punitivista, quer leis mais rigorosas para a criminalidade. Wilson Pedroso. Koba, boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham aqui hoje no programa. É um endurecimento de pena, é uma tensão que o Congresso e os políticos têm com essa questão de saidinhas que deixaram de ser algo de ressocialização. A partir do momento que muitos presos com a saidinha acabam cometendo novos crimes ou novos delitos, o Congresso está reagindo. Não acho que seja só uma posição política. Eles estão escutando as ruas. É só você fazer a pesquisa, a última pesquisa que teve, quantos % das pessoas eram a favor contra a saidinha? Mais de 80%. O Congresso reagiu e está tentando demonstrar para a população que está de forma atenta em conexão com o que a sociedade pretende para esses criminosos que saem e cometem crime. O que não pode é deixar do jeito que está, Koba, porque virou uma bandalheira, vamos falar o português, claro, virou uma bandalheira essa questão de saidinhas. Eles cometem crimes e cometem crimes graves também, como latrocínios.
podemos ver, não teve aquele policial, foi em Minas Gerais, que foi alvejado por um bandido numa reação, e era um bandido que estava em saidinha. Você pega aqui em São Paulo, latrocínios de criminosos que estavam na saidinha. Então, eu acho que a gente cobra muito o Congresso de estar conectado com a sociedade. Acho que nesse momento eles estão conectados com a sociedade. Você acha que o nosso Congresso é conectado com a sociedade? Maurício Felberg. Olá, obrigado pelo convite, agradeço voltar aqui à casa, agora no programa Linha de Frente. Existe uma conexão, sim, mas é uma conexão relativa, uma conexão que é minada por interesses políticos, interesses de ocasião. Agora, o Wilsinho tirou o que eu ia dizer, tirou da minha boca, a questão da ressocialização. Toda a ciência penal é baseada no princípio de que o criminoso, o agressor, ele pelo menos deve se procurar, em tese, a sua ressocialização. A hora que existe o direito à saidinha, a lei penal, você bem observou, não pode prejudicar direitos adquiridos. O direito à saidinha é permitido. A sociedade, em pesquisa, é clara em ser contra esse tipo de coisa, mas o Congresso não tem como atacar isso. O que acontece? Você sai para se ressocializar, como colocou o Wilsinho, perfeito. Você sai para cometer novos crimes, tem que haver aumento de pena. Esse aumento de pena eu não encaro como um punitivismo, eu encaro como um caráter didático, procurando a ressocialização, para quando for exercer a saidinha, o criminoso seja orientado a não cometer o delito, não delinquir novamente. Então, eu acho que está de acordo com os anseios da sociedade e, portanto, também acredito, como previu o Januzzi, que isso deva ser aprovado. E aí, a sua opinião, meu querido amigo? Tava com saudade de você, viu, Pepe? Muita saudade. Eu também tava com saudade de você, Nelsinho. Infelizmente, você vem me boicotando dia após dia. Tá, claro. E me deixa participar do programa contigo. Né? Começar a revelar todas as vezes que fura conosco o Felipe Monteiro. Quando você me liga, quando a Melzinha me liga, eu venho correndo. Vocês sabem disso. Melina disse aqui no meu ouvido que sua cara não fica nem vermelha. Felipe Monteiro. Sua avaliação, meu amigo. Coba, mais uma vez, a gente vê o Congresso Nacional perdendo tempo com perfumaria. No Brasil, nunca tivemos tantas leis rigorosas, nunca tivemos o encarceramento sendo feito de uma forma cada vez mais constante, nunca teve tantas pessoas presas no Brasil como está hoje em dia, e o problema da segurança pública só aumenta. Então, quando você vê esse projeto de lei, você vê claramente que é mais um projeto de lei que ressalta esse populismo penal que pauta a discussão sobre esse assunto no Brasil, não é? Infelizmente, a realidade não chegou para a população em geral. Quando você pega os números das pessoas que saem, né, de saída temporária, 30 mil pessoas, né, em São Paulo, só 4% não retornam para a prisão na data acordada, né? Não significa que elas não vão retornar. E desse universo de 4%, menos de 2% comete qualquer tipo de crime. Não é? E qual que é a solução que o Congresso faz em relação a esse assunto? Não, vamos punir mais, vamos criar mais legislações punitivistas, né? Nesse caso concreto, que não vai ajudar em nada. E quando você pega a lógica da saída temporária ainda, Nelsinho, as pessoas que saem, né, por meio da saída temporária, elas já têm o regime semiaberto. Elas já podem sair para trabalhar, já podem sair para estudar. Então, pela lógica, né, elas poderiam cometer o crime, não saída temporária, elas poderiam cometer o crime quando ela sair para trabalhar ou para estudar fora. Então, não tem qualquer tipo de lógica, não tem qualquer tipo de raciocínio coerente quando uma pessoa defende o fim da saída temporária ou o agravamento da pena caso a pessoa cometa o crime. O que nós temos que focar, aí eu concordo com o Felberg, né, que colocou aqui, com o Wilsinho tangencialmente, que apesar de ter falado da ressocialização, ele não falou da ressocialização da forma como deveria ser feita, né? A gente tem que focar na ressocialização, porque o preso que está na prisão, no sistema penitenciário, ele vai sair um dia. Ele vai sair um dia. Então, você não vai adiar que essa pessoa saia da prisão sem cometer o crime. Ela vai cometer o crime depois que ela sair, né? Pela lógica que essas pessoas têm a concepção de ser um criminoso, né? Então, mais uma vez, eu sinto que o Congresso Nacional, ao invés de discutir realmente instrumentos, realmente políticas penais que, de fato, resolvam o problema da segurança pública, está discutindo coisas periféricas. Pediu Wilson Pedroso. O PP é engraçado. O PP sempre sendo do PP, né? Fala pra mim, Pepe, quando segurança pública é perfumaria?
quando reincidência de crimes na saidinha é perfumaria. O Congresso só reagiu, justamente, que você está falando? Não, o Congresso só reagiu porque o governo não tem um plano de segurança pública para coibir esse tipo, o tipo de crime nas saidinhas. O Congresso reagiu e o Congresso está pautando a segurança pública porque o governo federal não tem um plano de segurança. Me fala para mim qual o plano de segurança pública nacional. Fala para mim qual o plano do governo federal contra os crimes após saidinha. É o mesmo plano desde a década de 60, até a guerra às drogas. Então, que a gente pede. É por isso que o Congresso está reagindo. Que a gente pede de goleada das drogas. Isso não é perfumaria. Claro que é perfumaria. O Congresso está reagindo porque nós não temos um plano de segurança nacional. Qual o plano nacional? Qual o plano de segurança? Qual o plano de segurança? Sim, nós debatemos aqui diversas vezes durante a semana. Penitenciária de segurança máxima, o bandido saindo pela porta da frente. Penitenciária de segurança máxima, matando bandido, o PCC matando o próprio PCC dentro da penitenciária. Isso não é um plano de segurança pública. Isso não é um plano. Por isso que o Congresso está reagindo. Porque a sociedade não aguenta mais ficar insegura. Para de falar, assim, você concorda comigo tangencialmente. Esse que é o problema. Quando eu falo que no Brasil o Congresso discute perfumaria, é que não discute plano de segurança pública da forma que tem que ser discutido. Mas plano de segurança pública é governo, não é Congresso. Então, quem é responsável por fazer o plano de segurança pública no Brasil? Os estados? O governo federal. Não, o governo federal dá a linha. E os estados, dependendo das suas realidades, eles agem. Mas o plano é nacional. Não. O senhor está errado. Você está errado mais uma vez, né? Quem tem a responsabilidade para cuidar da segurança pública são os entes estatais. Tanto é que agora o Lewandowski está apresentando uma PEC para constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública, em que, aí sim, a partir disso, né, a União vai poder traçar as diretrizes gerais para implementar a segurança pública. E quando eu falo que o Congresso discute perfumaria, é que, infelizmente, discutir penas mais rigorosas não vai ajudar a solucionar a questão da segurança pública. Então deixa do jeito que está. A questão é muito mais profunda e muito mais urgente do que discutir aumento de pena. Até que no Brasil sempre tem aumento de pena, sempre tem legislações mais rigorosas, sempre tem pessoas sendo presas de forma muito mais do que no passado e a segurança pública está cada vez pior. Ou seja, esse tipo de políticas legislativas não vai adiantar em nada, como nunca adiantou. Pediram aqui os Maurícios. Primeiro o Maurício Januzzi e depois o Maurício Felberg. Eu acho que a gente vai fazer aqui um debate bastante propositivo no seguinte sentido. O Plano Nacional de Segurança Pública é nacional. Tanto é que existe uma Secretaria Nacional de Segurança Pública vinculada ao Ministro da Justiça. Que é o nosso amigo Sarrubo. Ou seja, que vai dar as diretrizes gerais e os estados vão cumprir, cada um com a sua política, porque é competência dos estados fazer a segurança pública. Então, só para deixar claro isso, para a gente não se perder aqui. O segundo, a causa de aumento de pena nada mais é do que uma conclusão óbvia que a ressocialização não existe. O nosso sistema penitenciário está falido sobre o prisma da ressocialização, sobre o prisma de colocar este indivíduo aonde? De colocar esse indivíduo na sociedade novamente. Ou seja, não existe um plano, né, dentro do sistema de segurança pública e também de execução penal de melhorar isso. Então, ou eu aumento a pena, ou então vai virar aquilo que já foi falado, é bandalheira. Fala, Felberg. Perfeito. Sem querer entrar no mérito político do que é certo e o que é errado, mesmo porque em política as coisas são muito subjetivas, do ponto de vista jurídico, isso eu queria até observar para o meu querido PP, do ponto de vista da ciência penal, se o delinquente, o punido, o condenado num processo criminal, sentença transitada, cumprindo pena, ele, num período em que ele está usando de determinado benefício, uma liberdade condicional, uma prisão domiciliar ou a tal saidinha,
que é o período em que ele deve demonstrar que ele está se ressocializando. Obviamente que a ressocialização é quase uma utopia. É o grande desafio do sistema penal no mundo inteiro, e no Brasil ele ainda é mais grave. Mas se naquele período em que ele deveria provar que ele está se ressocializando, ele comete crime, eu só queria que ponderar, do ponto de vista da ciência penal, é correto que essa pena seja aumentada, não é uma teratologia, independente da questão política. Era isso que eu queria observar. Muito bem, a gente continua falando sobre questões polêmicas, viu, meus amigos? Não vai faltar polêmica não, porque nesta semana também que passamos, o STF definiu 40 gramas de maconha como limite para distinguir usuários de traficantes, uma decisão que pode revisar casos de pessoas presas com essa quantidade. Segundo o ministro Barroso, é viável pedir revisão para quem foi detido apenas por porte da substância, sem ligação com o tráfico. A medida é efetiva imediatamente, ela se torna efetiva imediatamente após a publicação da decisão e impactará processos pendentes, enfatizando que a lei, ao retroagir, deve beneficiar o acusado. A decisão também considera a análise de provas circunstanciais em casos abaixo do limite. Vamos resumir. Depois dessa definição do STF, de que neste critério 40 gramas, até 40 gramas, há uma presunção de que a pessoa está portando para uso próprio, claro que ressalvados algumas outras circunstâncias, como se tem anotação, se tem outras espécies de drogas, enfim, há uma presunção de que ele estaria portando para uso próprio. A partir da publicação desse acórdão, meu amigo Felberg, certamente teremos uma enxurrada de ações judiciais revisionais, nos processos que estão em trâmite, naturalmente, petições pedindo a aplicação do que foi decidido pelo STF, pessoas que estão presas podem se tornar pessoas soltas, aqueles considerados traficantes passarão a ser considerados, muitos deles, usuários. E o impacto disso na sociedade, na sua avaliação? Você acha que a gente pode caminhar aí para muitos hoje condenados ou respondendo pelo tráfico de drogas, sendo a partir de agora considerados usuários? Sem dúvida alguma. A consequência natural será essa. Como você já bem observou, e esse é um tema que está voltando à tona, a questão da retroatividade da lei penal para benefício, não para prejuízo. O doutor Januzzi, criminalista, também sabe disso. A consequência direta é que, se houver uma alteração do paradigma, isso deve sim beneficiar os que estão condenados. É um critério objetivo, os critérios objetivos são bons, mas não são únicos. Eu acho que tudo tem que ser analisado a nível de casuística. Você imagina que, por exemplo, uma cidadã, mãe de família, tendo 42 gramas de cannabis em casa, por exemplo, por esse critério objetivo, pode ser considerada traficante. E se você pega um sujeito na rua com 20 pacotinhos, ou melhor, 19 pacotinhos de 2 gramas, 38, então qual é a traficante? Aquela senhora? Então é um critério que precisa ser analisado ainda caso a caso, mas eu entendo, a nível geral, vai haver esse impacto na sociedade, que você me perguntou, mas a nível geral é um avanço em termos de ciência penal, que esse problema seja tratado a nível de saúde pública e não a nível de condenação penal, pelo menos a questão do uso. Maurício Januzzi, nosso criminalista, então, e aí? 40 gramas. Por que chegou a esse critério? Eu até o momento não entendi, porque 40 e não 30 ou 50. Me parece algo bastante achismo, né? É aquilo que a gente chama de direito lotérico, né? Vamos jogar um número e vamos ficar no 40 gramas. Ouvi dizer também que se ele for pego com uma balancinha ou com trocados, ele já não é, mesmo com as 40 gramas, já não é mais considerado o usuário. Então, assim, eu acho que o Supremo não tem esse condão de dizer o que é, o que deixa de ser, mas sim ele deveria fazer um controle do artigo específico da constitucionalidade do artigo 28, né? Do artigo hoje 33, e por que não falar qual conduta, né, é tráfico e qual conduta seria usuário. Aliás, quem está na linha de frente lá, o policial que dá o combate, o delegado de polícia que faz o flagrante, esse sim tem condição. Me parece que os nossos ministros do Supremo, eles vivem num mundo paralelo, na minha opinião. Eles vivem numa bolha em que eles não sabem o que é o tráfico, não sabem o que é o usuário. O mais interessante é assim, eu sou pego com 40 gramas de maconha, eu sou usuário. Para eu adquirir, e ao adquirir essa maconha, eu sou o quê? Traficante, porque eu tenho que adquirir isso de algum lugar, ou de alguém. Portanto, eu estou alimentando o tráfico.
Então, não dá para fazer um debate dessa forma pontual como estão fazendo. E assim, falando, Coba, o que vai acontecer? São 40 mil presos soltos, que vão ser objeto de uma revisão criminal. Haverá, muito provavelmente, um mutirão para tirar todo mundo que está nessa circunstância da cadeia. E esses usuários serão mão de obra para o tráfico de entorpecentes. Essa é a minha opinião. Muito bem, eu quero saber a sua avaliação também, meu amigo Felipe Monteiro, sabe por quê? Eu acompanhei o debate da sessão de julgamento nessa semana, em que eles definiram esses critérios. E assim, ficou interessante, porque, tudo bem, o policial encontrou alguém com uma quantidade de drogas. O que ele faz? Leva para onde? Debateram os ministros. Chegaram à conclusão que leva para o delegado de polícia, autoridade policial. Tá. Muito bem, chega lá no delegado de polícia, qual a conclusão que eles tomaram? De que há apreensão da droga, inclusive. E faz um termo circunstanciado, um TC. E aí começaram a debater, eu assim, tudo bem, agora não há mais ilícito penal, há um ilícito administrativo, há uma descriminalização, mas continua sendo proibido administrativamente. Quem é que vai julgar, portanto, este ilícito administrativo? Chegaram à conclusão de que o juiz do juizado especial criminal, que é onde se julga o crime de porte de drogas para uso pessoal. Não é mais um ilícito penal, mas continua sendo um ilícito administrativo que é julgado por um juiz de direito criminal. E quem faz a declaração é o delegado de polícia. Exato. Quer dizer, deixa de ser crime, mas não é ilícito. E assim a gente chegou, Felipe Monteiro, eu quero saber a sua avaliação, no único caso, a partir de agora, no nosso ordenamento, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que um juiz de natureza criminal vai apreciar algo que não é de natureza criminal. E aí quem assistiu os debates, assim, no meu ponto de vista, uma opinião totalmente pessoal, eu fiquei estarrecido, assim, com uma falta de conhecimento de prática mesmo de alguns dos ministros, porque teve confusão de condução ao delegado, à autoridade policial com prisão em flagrante, teve quem confundiu isso. Teve confusão em algum momento do juiz criminal... Isso ao vivo. Do juiz criminal com o juiz do juizado especial criminal. Conceitos que a gente aprende nos bancos escolares da faculdade de Direito. Teve uma confusão até, Felipe Monteiro, de que... E onde não há juizado especial criminal? Como ficará então como se o juizado especial criminal fosse um prédio chamado juizado especial criminal e não um procedimento da lei que qualquer juiz daquela comarca, segundo as regulamentações do tribunal em específico, lhes dão o poder de julgar sob esse rito. Felipe Monteiro, tá meio do mesmo jeito, né? E aí? Só não tem natureza penal. Como é que você avalia essa novidade sui generis no nosso ordenamento? Eu entendo que continuou com natureza penal, sim. Eu entendo que quem fez a despenalização e a diferenciação entre usuário e traficante foi o próprio legislativo, no artigo 28 da Lei Antidrogas, não é, que prevê penas, né, administrativas para quem é usuário de drogas. E 40 gramas não foi encontrado esse número à toa, não, aleatoriamente não. Sim. Quando você pega o relatório do CNJ, olha que impressionante, isso que me deixa revoltado. Não sei como é que você, Nelsinho, os meus colegas ficou revoltado com esse dado. O CNJ, ele pegou todos os casos, todas as ocorrências, né, do Brasil todo relacionado a tráfico de drogas em que não há outro elemento probatório, somente a quantidade de droga que a pessoa carrega contigo. Então, primeiro ponto que é completamente equivocado. Se tiver elemento probatório que a pessoa é traficante com 1 grama de maconha, a pessoa vai presa como traficante. Então, a ideia de você colocar um valor, né, de gramas é somente quando não há nenhum outro tipo de elemento comprobatório, só há somente a droga carregada pela pessoa. Então, olha o que diz o relatório do CNJ. O analfabeto é considerado traficante, não usuário, quando ele carrega mais de 32 gramas. Uma pessoa de ensino médio é considerada traficante, não usuário, quando ela carrega 40 gramas. Está aí os 40 gramas que o STF resolveu definir. Mas não foi e a pessoa de curso superior só é considerada traficante se carregar mais de 49 gramas. Ou seja, há uma desigualdade clara entre os indivíduos quando se trata de definir pela autoridade policial quem é usuário e quem é traficante. E há milhares de casos desse no Brasil todo.
Então eu vejo com naturalidade que o STF, que é o gargalo institucional do Brasil, ao invés de resolver cada caso concreto, defina uma regra, né, caso o legislativo não consiga definir. Então eu vejo com naturalidade isso. E uma coisa que me causa revolta, ainda mais, teve um estudo que foi publicado semana passada pelo INSPER, que dizia o seguinte, que 31 mil negros foram considerados traficantes com critérios. Se fosse dado critérios para pessoas brancas consideradas usuários, ela seria considerada usuário não traficante, né? Ou seja, isso causa revolta. Então, se tiver que fazer um revisionismo do processo e liberar essas pessoas que foram presas injustamente por serem negras e não terem escolaridade, que faça. Qual que é o problema? Qual é o problema da justiça revisar essas injustiças todas? Porque, infelizmente, no Brasil, a pessoa é considerada traficante se ela é negra e de baixa escolaridade. É o que diz o relatório do CNJ. É o que diz o estudo do INSPER. Não sei o que estou falando aqui, retoricamente. Pepe. Como isso não causa revolta? Deixa eu te elogiar. É revoltante. Você é um cara embasado. Você é um cara que tem um currículo de Harvard. Não é qualquer um. Você é um cara da ciência, da academia. Traz aqui elementos. Cadê a porrada? Elementos. Cadê a porrada? Mas... Não tem porrada. Não, claro que tem. Não tem. Você é um cara... Você é um dos advogados mais conceituados aqui do direito público paulista. Só que assistindo a sessão do julgamento... Só que assistindo a decisão do julgamento e os debates que levaram a essa quantidade de 40 gramas, ninguém falou neste relatório. Você sabe qual foi o fundamento para se chegar nos 40 gramas? Ontem não, nessa semana assistindo o julgamento, foi porque alguns ministros propuseram 60 gramas, outros 25. E eles falaram, vamos chegar no meio termo, a gente fica nos 40 gramas. Mas 40 gramas tem a ver com isso. Nem o presidente do CNJ, que da onde veio o seu estudo, estou dizendo que esse estudo não existe. Exato. Ele não falou disso. Ou porque ele não está habituado ou sabe disso, ou porque fala assim, vamos fazer um bem bolado. Isso. Uma parte queria 60, outra 40, vamos ficar na média. Isso, foi isso. E aí, Wilson Pedroso, a sua avaliação também? Tá vendo? Não teve porrada, não. O Supremo, Koba, o Supremo, que tem ministros tão capazes, tão inteligentes, pegaram uma batata assando, puxaram pro colo deles, que não tem menor cabimento. Essa questão de drogas tem que ter uma discussão profunda e não é no Supremo, tem que ser no Congresso. No Congresso, através das suas comissões, as comissões trazem especialistas para conversar, pode levar o secretário nacional, né? O secretário nacional do CNJ, para entender, porque pelo visto, ele nem subsidiou a decisão dos ministros do Supremo. Aí sim, depois de uma discussão profunda, eu sou totalmente contra as drogas, eu não acho que essa história... Eu volto a dizer, como eu sempre falo, eu tenho um filho de 11 anos. Eu sei que na juventude ele vai ver de tudo, mas eu quero que ele tenha certeza que se ele estiver fumando maconha, ele está fazendo uma coisa errada, que aquilo não vai fazer bem para ele, aquilo não vai levar ele a lugar nenhum. E outra, o doutor Maurício falou uma coisa importante, vou chegar lá na biqueira, aí vai ter igual barraquinha de festa junina, a barraquinha da maconha, aqui é a barraquinha liberada, aqui é da cocaína, essa aqui é tráfico, essa aqui é tráfico, mas o mesmo cara da barraquinha da maconha vai estar vendendo a cocaína, Não tem como separar o traficante que vende as 40 gramas de drogas, de maconha, para um usuário, para um usuário de cocaína. É o mesmo fulano, ele só vai mudar de barraca, Não tem como ter controle. Volto a dizer, errou o Supremo trazendo essa pauta para si próprio. Deveria essa pauta estar sendo discutida de forma séria e profunda no Congresso. Aí depois de forma séria e profunda, médicos, especialistas, chegarem a um acordo que, olha, vamos descriminalizar, porque o crime vai diminuir, as pessoas vão, sei lá, vão inclusive diminuir o consumo, porque deixou de ser proibido, agora que não é proibido não tem mais graça, aí sim se toma uma decisão. Não os ministros Supremos sem embasamento social nenhum, que o embasamento social é o chão de fábrica, e o chão de fábrica, quem conhece, são os especialistas, não são os ministros do Supremo, desculpa, eu também assisti, Koba, virou uma bagunça, não, peraí, não, e um de Portugal, outro aqui em Brasília, e aí um era videoconferência, outro era presencial, e aí não escutava, e abria o processo, não, deixa eu ler aqui de novo.
Então, desculpa, tinha que ser no Congresso, de forma séria e profunda, essa discussão da descriminalização das drogas. Pediu, Felberg. O Wilson tem razão quando ele coloca da vocação do crime e que o que muda é o produto. A hora que se legalizasse o tráfico da maconha, eles continuariam no crime vendendo outras substâncias. O crime migra, né? Você tem os exemplos da lei seca, toda a história da criminalidade. Mas, doutor Maurício, é o mesmo cara que vai vender a maconha, vende a cocaína. Justamente... Não é que o crime migra. É o mesmo criminoso. É o mesmo, o que migra é o produto. Ele migra do segmento... Que a maconha aqui é o ilícito. Mas assim... Aqui é a barraquinha do beijo, aqui é a barraquinha do abraço. Eu quis concordar com você para agora poder concordar com o PP também, para fazer um não meio... Não faz isso, não entra nessa. Porque ele tem razão, ele tem razão. Sem instrução de um profissional, né? Lógico, a gente está aqui na mediação sempre. O PP colocou com razão que é lícito ao Supremo, óbvio que não descendo a tantos detalhes e tudo, mas já que o Congresso não faz o trabalho, o Supremo pode sim aliviar. A questão não é incentivar tráfico, mas aliviar o tratamento penal daquele que é um usuário e que não expõe a sociedade em risco. A questão é muito complexa, eu acho que tudo isso faz parte da democracia, que ainda que aos trancos e barrancos o país vai tentando evoluir. E vocês acham que com essa decisão a gente vai ter, de alguma maneira, mais acesso às drogas? Você acha que a gente vai ter uma certa popularização do acesso à maconha especificamente? Vai aumentar o consumo, já que agora não há mais a barreira de um ilícito penal, não há mais um receio de que estarei cometendo crime, vou ter um antecedente criminal, isso vai me atrapalhar num concurso público ou tal. É um passo, e aí? Né? É um passo, na minha visão, é um passo importante para a legalização como é feita. O PP acho que já até colocou no Uruguai. É um país aqui nosso vizinho, que tem mais ou menos a mesma formação de um controle estatal em vender nas coffee shops, que eles falam, né? E existir lá lugares específicos para esse consumo. Eu acho que está se caminhando para isso, né? E aí é uma questão de política pública. Eu quero a legalização da droga. Eu quero a legalização da maconha. Ok, ela tem até vicissitudes medicinais aí, né? O óleo da maconha que ajuda aí para doenças psicotrópicas e doenças psiquiátricas, né? O canabidiol. Então, isso tudo acho que é uma questão que, como foi dito aqui, é uma questão do Congresso Nacional. As pessoas são consultadas e elas elegem os seus representantes para discutir isso no Congresso. Então, eu acho que não é o Supremo a seara apropriada para essa discussão, da legalização ou não. Mas como é que vai ficar, eu coloco aqui para a mesa, o PM, né? O policial militar que dá aquele primeiro combate, quando chega numa pessoa que tem ali 40 gramas. Ele devia estar com 160, mas vendeu o restante, só está com 40. Então, ele é usuário. Então, ele dispensa, né? Ele já vai ter a marmitinha dos 40 gramas e o restante, a hora que ele vê a polícia, ele dispensa, ele joga fora. Então, eu acho que é por aí. E aí, falando no Congresso, quero saber também a opinião de vocês sobre a reação política agora. Porque temos a PEC, Felipe Monteiro, quero sua avaliação, proposta de emenda à Constituição do presidente do Congresso, inclusive, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também jurista, foi inclusive conselheiro federal da OAB, é um criminalista reconhecido, e ele tem esse projeto, essa proposta de emendar a Constituição para incluir, no artigo 5º, inclusive, de que a lei vai sim criminalizar o porte de drogas para uso pessoal. Projeto já aprovado no Senado, agora em trâmite nas comissões na Câmara dos Deputados. E aí? Eu vejo que o Congresso, ao invés de discutir esse assunto de forma mais profunda, está fazendo beicinho. Não está atacando o problema da forma como tem que ser atacado. Até porque no meu modo... Não, até porque... Mas eu acho mesmo. Até porque no meu modo de ver, Koba, o uso continua sendo criminalizado, né? Eu não vejo descriminalização no uso da maconha. A decisão de descriminalizar, Pepe? A decisão de despenalizar. Descriminalizar? Não, despenalizar. Não tem mais, não entra mais em antecedente. Eu estou colocando aqui o meu ponto de vista, né? O artigo 28 da Lei Antidrogas, ela já discrimina e já diferencia o usuário do traficante. E a pena prevista ali não é pena penal, não é pena de restrição de liberdade. Pelo contrário, é pena administrativa, né? Você tem que fazer trabalho social, você tem que fazer
ganhar advertência, puxão de orelha do juiz. Vai ver uma palestrinha para entender que droga faz mal. É pena também. Por aí vai, é despenalização. Então, a decisão do STF não tornou legal no Brasil o uso da maconha. Esse que é o problema. O que a decisão do STF faz é diferenciar o usuário do traficante. Porque a lei antidrogas já faz essa definição sem criar critérios objetivos. E, na minha opinião, Koba, além de ser um erro topológico, colocar no artigo 5º, que fala de direitos fundamentais, e são artigos que têm direitos positivos, né? É assegurado o direito à vida, é assegurado o direito à propriedade. Colocar um artigo negativo, né? É criminalizado drogas para porte e uso sobre qualquer quantidade, né? Ou seja, topologicamente é um absurdo o que estou fazendo na Constituição Federal. Mas eu não vejo que vai mudar em nada, porque a lei já previa a diferenciação entre usuário e traficante. Essa é a questão. Você sabe, Felberg, que quando a gente começou a discutir essa proposta de emenda à Constituição, eu achava ela inadequada. Porque ela pretendia colocar no artigo 5º da Constituição, sim, que é justamente o artigo das garantias dos direitos e garantias individuais do cidadão, uma tipificação criminal, né? Ou a previsão de uma tipificação criminal. Então, a gente tem lá uma série de incisos, direito, tem garantia, tem acesso fundamentais. Exato. E, de repente, vai ter um crime. Sim. Mas, depois, analisando melhor, percebi que a gente já tem outros incisos no próprio artigo 5º, que também estipula que a lei definirá como crime. Tortura, se eu não me engano, lá, até o tráfico de drogas, né? Lá nos últimos incisos do artigo 5º, terrorismo. Então, assim, não seria uma novidade, tá? No artigo 5º, uma previsão de crime descrito na lei. E aí? A Constituição brasileira ela é sui generis, a Constituição cidadã, né? É uma Constituição muito extensa, é muito a detalhe, comparada com outros estados de direito, ela é talvez uma das mais extensas. E o artigo 5º, como você bem observou, é aquele que trata das garantias de direitos fundamentais. Embora talvez não seja da melhor técnica, sim, já há, sim, outras situações e não seria nenhuma novidade. E a sua avaliação, Wilson Pedroso? Eu não acho que, como o PP fala, o Congresso fazendo biquinho. A gente acabou de falar que... Não, a gente acabou de falar que é beicinho. Nós acabamos de falar que essa é uma pauta do Congresso, que ele mesmo falou, ele falou que o Supremo só puxou essa pauta pro colo porque o Congresso não legislou. Foi contra a saidinha. Hã? Foi contra a saidinha aqui. Você está confundindo aí, mas desculpa, mas tudo bem. Mas continua aí, o senhor. Desculpa quebrar. É que eu estou enfesado com o beicinho que ele falou que o Congresso fez. É isso. São dois pesos. Conclui aí, o senhor Pedroso. Não, e agora que o Congresso puxa essa pauta da descriminalização das drogas ou da criminalização das drogas, ele fala que o Congresso faz beicinho em reação ao Supremo. O Congresso que tem que legislar, seja pelo bem ou pelo mal, gostando ou não gostando. Essa pauta não é do Supremo, é do Congresso. Ele não está fazendo beicinho, não. Ele está fazendo o seu papel. Se fez em um momento não oportuno, tanto faz. Ele está fazendo. Tanto é, Koba, não sei se você acompanhou, mas teve um momento do julgamento que o presidente do Supremo disse que tinha um adendo. Agora não sei se é artigo, se é adendo. Eu não entendi como ia ser escrito. Que aquela legislação iria ter validade até o momento que o Congresso fizesse uma legislação. Sim. Eles passaram responsabilidade, mesmo eles tomando a decisão da descriminalização, eles passaram isso. Eles passaram a responsabilidade para o Congresso. Deixaram claro que aquele momento só iria ter validade até o Congresso tomar uma atitude. E o Congresso está tomando, gostando da forma que isso, tá, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só tem validade a questão do critério objetivo se o Congresso, e até quando o Congresso não discutir e não aprovar uma legislação com critério objetivo. Essa é a questão. Mas o Congresso está discutindo. Essa emenda constitucional não vai mudar em nada, não vai resolver a questão. Pelo contrário, a decisão do STF vai continuar vigorando, mesmo com essa PEC do Congresso. Isso que você não entende. Januzzi, quero sua opinião, porque a gente precisa separar em duas partes aqui essa decisão. Primeiro,
há uma descriminalização. Entendem os nossos ministros de que o artigo 28 não é crime, não tem natureza penal, tem natureza administrativa. E a pena continua sendo cumprida, viu, o PP? Isso está fixado na tese. Continua sendo advertido, vendo palestrinha lá o usuário de droga. Então, também é pena. Que também é pena, ou seja, não há despenalização, só não é uma pena de restrição de liberdade. Perfeito. Essa é uma primeira parte. A segunda parte aqui é a polêmica. É a fixação de critérios, ainda que até decisão do Congresso, porque, de alguma maneira, fica como se fosse uma obrigação ter uma quantidade de drogas para cima ou para baixo. E aí? A questão da droga, ela não é uma questão, desculpem aqui os nossos colegas, objetiva. Não é falando que você tem 40% que vai determinar se você é traficante ou usuário, né? Vamos dar um exemplo clássico. Aquele pessoal que vai viajar num grande feriado aí, que curte uma maconha ou qualquer outra coisa, ele vai comprar uma quantidade maior. Ele não vai comprar 40 gramas. Vão se cotizar. Aliás, isso, né, de você entregar para os outros amigos que estão indo para a praia lá, isso é tráfico. Então, assim, ainda que gratuitamente é tráfico. Então, vamos estabelecer um critério aqui que não pode ser objetivo. Significa o dolo, né? Vamos falar lá do dolo. A intenção, qual que é a sua intenção? É mercantilização? É ganhar dinheiro com a droga? Então, isso é tráfico. Não importa se 40, 60, 1 quilo. Agora, não, eu quero porque eu curto. É um direito. Eu curto uma maconha. Acho que me sinto melhor. Então, você não está usando a mercância ou usando o critério valorativo de preço. Então, aquilo é um usuário, está claro isso. Não é estabelecendo 40 gramas que vai resolver o problema. Muito bem, já acompanha. Desculpa. Fecha, PP. Muito interessante, assim, essa gramatura, né, a quantidade de maconhas, no meu modo de ver, só vale se não há outros elementos comprobatórios se é traficante ou usuário. Sim, é uma presunção relativa. Então, ou seja, se a pessoa tem 2 gramas de maconha e tem vários bolões de nota no bolso e uma caderneta falando quanto pagou para quem, quanto deu para quem, é traficante, não tem dúvida em relação a isso. O problema é que... Aí tem uma questão que eu ia colocar, só para terminar, Koba. Quando você pega os números da lei antidrogas, 60% das pessoas presas atualmente no Brasil são presas em virtude da lei antidrogas. Imagina a quantidade de processos que tem no Brasil por conta da aplicação da lei antidrogas. Então, essa questão aqui, se é usuário ou traficante, já que o legislativo não avançou sobre esse assunto, no meu modo de ver, é problema do judiciário, sim. Porque está abarrotado de casos no judiciário por conta da indefinição de usuário e traficante. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, isso vai ter naturalmente desdobramentos agora políticos, né? Não só pela reação lá no Congresso, com o andamento ou não disso na Câmara dos Deputados, depende do empenho do presidente Arthur Lira, também os desdobramentos jurídicos a partir agora de uma enxurrada, naturalmente, de ações revisionais, de novos pedidos, pessoas que podem, inclusive, ser soltas. A gente muda de assunto para falar sobre o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, governador pelo Novo, que manifestou interesse em participar das eleições de 2026, inclusive como vice-presidente, visando contribuir para a transformação do Brasil. Em meio a especulações sobre candidaturas presidenciais de direita, Zema destaca-se por sua abertura a composições políticas, mantendo o diálogo tanto com apoiadores de Bolsonaro quanto com o governo federal. Além disso, um paralelo que se conecta com essa informação, o Wilson Pedroso, presidente Lula, em uma entrevista nessa semana, citou ali as possibilidades de oposição bolsonarista na eleição presidencial de 2026 e ele citou 4 governadores. Olha, no campo bolsonarista podemos ter Ratinho Júnior, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado de Goiás. Como é que você está vendo esse desenho aí para 2026 no campo da direita? Lembrando que o presidente não citou, não sei porquê, Michele Bolsonaro. Falou do campo bolsonarista sem citar a única que tem Bolsonaro no nome. Que é representante legítima. Que é representante legítima do Bolsonaro. E aí, Wilsinho? Koba, primeiro vamos falar um pouco sobre o Zema. O Zema, ele fez essa declaração justamente para se manter na mídia. Porque se você for ver, ele é o 3ª ou 4ª opção do grupo de direita. Os 2 primeiros preferenciais,
o presidente Lula deixou de fora, e você lembrou bem, que é a Michelle Bolsonaro, e o segundo é o governador Tarcísio de Freitas. Acho que hoje, conhecendo o Bolsonaro, a preferência dele é o governador Tarcísio de Freitas, mas que está num momento confortável, porque ele é bem avaliado no governo de Estado e tem a sua reeleição quase que garantida aqui em 2026. Porém, se o cavalo, ele mesmo já tem falado para alguns interlocutores, que se o cavalo passar selado, ele vai montar. Até porque, eu imagino, nós, quem é de São Paulo, quem nasce num estado, vive no estado, tem sempre um grande amor local. O governador Tarcísio de Freitas, ele não é paulista. Então, para ele deixar São Paulo para ser presidente, não tem uma grande dificuldade, porque ele não criou raízes, nem raízes políticas. Ele não deixa um grupo político aqui abandonado. Ele não deixa um projeto político de poder no estado abandonado. O projeto dele é um projeto de poder. Se o cavalo passar selado, é o Tarcísio. E o governador Zema fica lá atrás, porque após o Tarcísio e após a Michelle, tem o governador Caiado, que não tem mais a sua reeleição. É um governador, um político de postura forte, já foi senador, já passou como deputado federal, senador e governador. Passou por todos os trâmites políticos que a gente fala. Ele subiu a escadinha que deveria chegar até o topo, que é a presidência da República. E aí sim vem o governador Zema. Mas o governador Zema também não pode ser desprezado, porque ele é governador de um colégio eleitoral importante no país, que é o colégio colegiado de Minas Gerais. É um colégio importante, junto com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, são colégios importantes. Então, eu acho que o Zema fez essa declaração para se manter, olha, estou aqui, sou do grupo, se precisar eu posso ser vice, que para ele não tem problema também, mas acho que o caminho dele é o Senado. Até porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve deixar o Senado, não deve ser candidato a senador em Minas Gerais, para ser candidato a governador com o apoio do Lula. Com o apoio do Lula. Tem essa. Exatamente. Agora eu quero saber, não é comum a gente ver as pessoas se lançando a vice. Né? Foi o que chamou a atenção. Geralmente se lança ao cargo majoritário. Eu quero ser aqui preconceituoso, mas é bem mineirês, né? Não, tô aqui, ó, qualquer coisa. Né? É o tipo do jogador que vai para o chapéu no banco. Que vai para a Copa do Mundo, mas eu quero ser do banco. Se precisar de mim, eu tô aqui. Isso. Sou do grupo. Logicamente que a gente vê quando tem um cabeça de chapa, que todo mundo quer ser o cabeça de chapa. Isso não é assim, eu quero ser vice, é a primeira vez que eu estou vendo. Mas o que se percebe, e ele, espertamente mineiro que analisando toda a política, e eu acho que a política é cíclica, né? Nós vamos, em 2026, ver a reedição da política café com leite. Vai ser um paulista. Pode ter um Tarcísio Zema, é isso? O Tarcísio Zema, que congrega os dois estados mais pujantes politicamente, sob o ponto de vista do colégio eleitoral, e para dar um sprint, até para minar o presidente Lula, que também é muito forte nesses dois estados. Então, eu acho que ele falou, eu estou aqui, eu não quero puxar o seu tapete, eu posso estar aqui junto com você, mas estou para ajudar, né? Eu acho que o Ronaldo Caiado, como foi falado aqui, ele lançou-se, né? Candidato na semana passada na Convenção Nacional do PSD, foi ovacionado como candidato e eu acho que o local e o lugar escolhido para ele seria o Senado, né, como uma pessoa ali que poderia coordenar o Caiado como senador para ser ali um apoio para o presidente Tarcísio, se logicamente ele for eleito. Voltaria, portanto, ao Senado. Já foi senador o Ronaldo Caiado, sim, né? já. Fala, Felberga, sua avaliação sobre Romeu Zema se colocando aí na disputa. O meu xará foi bem feliz. O mineiro, ele é versátil, ele é da conciliação, ele é do ajuste. Obviamente que eu também entendi como muito curiosa a postura dele de se disponibilizar a ser vice. O caminho natural é se habilitar à presidência para fazer composição de chapa. Entendo ele como alguém hábil politicamente, surpreendeu nas eleições passadas, é um nome forte. E quem sabe a gente está para rever um café com leite. Eu acho que o importante
para esse grupo é poder tentar buscar a retomada do poder, né? Independente de quais sejam os nomes. Porque o presidente Lula está com a máquina, está no comando e tem uma vantagem natural por estar jogando em casa, né? Agora, você acha que foi proposital o presidente Lula não citar a Michele Bolsonaro, ou Felipe Monteiro? Tem mais a ver com quem ele não cita do que os 4 citados? Eu acho que não. Sinceramente que não. Até porque o Bolsonaro já falou inúmeras vezes que não gostaria que a Michele Bolsonaro saísse. Faz parte do jogo negar também, então, né? Se o Bolsonaro nega, por que o Lula vai colocar Michele Bolsonaro como uma realidade para daqui a 2 anos, né? Não tem nenhum sentido ele fazer isso. Eu queria só colocar alguns pontos, né? Primeiro que todo mundo sabe que Minas Gerais é, dentro do jogo de xadrez nas eleições, o estado mais importante, né? Até porque Minas Gerais ela tem características tanto do Nordeste, por ser perto da Bahia, quanto do Sul. Então, realmente, Minas Gerais, ela representa o Brasil todo. Então, normalmente, quem ganha em Minas Gerais, ganha a eleição no Brasil. Então, quando o Zema coloca o nome dele, né, para disputar as eleições, mesmo como vice, ele está querendo ter uma certa importância dentro desse processo. E aí o Lula colocou o Pacheco também, querendo mostrar que o Pacheco, candidato dele, que poderá ajudar ele, de certa forma, a ganhar as eleições no Brasil, ganhando em Minas Gerais. Aí eu queria só colocar um ponto que eu discordo do que foi colocado aqui, da política café com leite. Sim. Porque o último presidente do Brasil, o último e único, né? O último presidente do Brasil que saiu de São Paulo foi Jânio Quadros, né? Então, normalmente, o governador de São Paulo não consegue ganhar eleição para presidente da República. E tem um fator para que isso aconteça. Porque, infelizmente, né, querendo ou não, quem é o representante do governo do estado de São Paulo, o são paulismo, né, de certa forma, contraria o interesse do Brasil. Então, não tem espaço e tempo do governador do estado de São Paulo fazer um projeto nacional que englobe o norte ao sul do Brasil. Então, essa é uma limitação que o Tarcísio, sem sombra de dúvida, vai ter, né, durante esse jogo, se ele vai ser candidato ou não. E tem um fator também que ninguém colocou aqui. Se for aprovada a PEC proibindo a reeleição e se não tiver regra de transição, o Tarcísio pode ser obrigado a sair do governo do estado de São Paulo e disputar a presidência da República. E o Caiado, querendo ou não, há na literatura de ciência política atualmente o que a gente chama de emergente no Brasil. E o Centro-Oeste representa esse emergente, está ganhando cada vez mais força. Então, Caiado não é uma força que dê para você menosprezar nesse jogo político. Primeiro que é uma pessoa conservadora, é uma pessoa que parte de uma região do Brasil que tem maior crescimento econômico percentual e retrata e reflete um grupo político econômico no Brasil. Então, Caiado, no meu modo de ver, sai sim com uma pessoa fortalecida para disputar a presidência da República e não só o Senado. Mas, o senhor, você não acha que o Tarcísio, mesmo saindo diretamente de um governo do estado de São Paulo para uma campanha presidencial, ainda não tem uma rebarba ali, uma cauda de ministro da infraestrutura com obras no Nordeste? Mas eu acho que também... E outra, a falta de identificação até pessoal dele com o estado... Ele é carioca, né, gente? Exato. Do Rio de Janeiro. Você não olha para ele e vê um paulistano, né? Ele não fala meu, não fala... Eu vou discordar do PP. A forma de fazer campanha ou política não é mais a forma tradicional. A gente vive numa polarização. Essa questão de montar figura, de sair do Estado e se fortalecer no Nordeste para uma campanha eleitoral, sair do Estado e ir para o Rio Grande do Sul e se fortalecer lá, a polarização eliminou isso. Você imaginar, você conhece minha história, eu fui coordenador da campanha do Rodrigo Garcia. Governo, máquina funcionando, aprovação bombando, prefeitos, tempo de 70% de tempo de TV, fomos atropelados pela polarização. Se você me perguntasse qual a estratégia, o que você mudaria na campanha? Na campanha em si, nada. Eu mudaria na estratégia política. Ou a gente abraçava naquele momento o Bolsonaro, ou abraçava o Lula. O Lula não era uma opção porque nós sempre fomos oposição a Lula. E olha que você Oi, senhor, e você não percebe? O cara que inventou o Bolsodória não lembrou de juntar o Rodrigo com... Não, mas não é. Mas uma percepção. Bolsodrigo, faltou. Isso é tudo momento e percepção. Naquele momento, a gente acreditou
que aquela fórmula que elegeu os mais de 20 anos do PSDB... Está errado. Ia dar certo. E agora o Tarcísio, acho que o Tarcísio não tem que se mostrar para fora. Ele está na polarização. Se ele for o candidato do Bolsonaro, ele já sai com mais de 40%. Polarização. Já sai mais de... polarização. E o Zema Nós sabe vivemos disso. uma polarização ainda, Pepe. Nada. Um minutinho para cada aqui, vai lá, Janus. Não, e o Zema sabe disso, por isso que ele não está polarizando, ele quer ajudar. Ele quer ajudar quem? Quem vai polarizar, que é o Nada de Tarcísio. polarização no Brasil. Então, Para você ver que como existe uma polarização, diferente do que o PP está falando, o próprio PT deixou de ficar preocupado em ter candidatos nos grandes centros, Ele virou um partido pragmático, ele quer ganhar a eleição. Por quê? Porque se não existisse a polarização, ele ia ter que ter forças em todos os grandes municípios. Ele não está mais preocupado. Ele está preocupado em ter grandes parceiros. Vide aqui em São Paulo, que ele abriu mão de ter candidato para a prefeitura e apoia o Boulos. E fez isso nos grandes centros. Por quê? A polarização é forte, vai ser forte em 2026. O que você está discordando aí, Pepe? É impressionante como o Wilson, quando ele quer, ele põe o modo falar groselha, ele fala groselha. Primeiro que a polarização... Eu não vou tomar aquela cerveja com você hoje. A polarização não existe, é fictícia. Quando você pega o resultado das eleições, um pouco mais de um terço votou no Lula, um pouco menos de um terço votou no Bolsonaro, e um terço se absteve e votou no Nulo Branco. Ou seja, 2 terços não querem o Lula e 2 terços não querem o Bolsonaro. Só segundo turno. Assim, isso aí só vale para segundo turno. No primeiro turno é só polarização. A polarização, como vocês querem colocar, não existe. E tiveram inúmeros candidatos que não tomou partido no segundo turno. Lula e Bolsonaro se autoalimentam. Tanto é que o Lula não para de falar de Bolsonaro e o Bolsonaro não para de falar de Lula. Por que eles fazem isso? Um se autoalimenta com o outro. É uma polarização. E eles sabem que eles são os grandes players de 2026. Fala, Pepe. Não deixa eu falar. É impressionante. Existe uma razão por que o Bolsonaro e o Lula se retroalimentam. Porque eles sabem que a polarização é fictícia. Então eles têm que ocupar o espaço falando um do outro para conseguir continuar relevante. Então o fato de um retroalimentar o outro não justifica a polarização. No meu modo de ver, mostra que a polarização não existe. E tem um ponto que o Sim esquece aqui, que tiveram candidatos que não tomou partido durante as eleições e ganharam as eleições. Qual? Ou seja, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e a Raquel no Pernambuco. O Romeu Zema também, né? Os dois, por exemplo, A Raquel quase escondeu o PSDB e atirava para cima do... E ficava com o Lula, o Lula de braço. Os dois candidatos, eu aposto dinheiro pesado aqui, que eu estou falando aqui. Eu só não aposto porque eu não tenho dinheiro pesado, senão eu apostaria. O Eduardo Leite, por exemplo, durante a disputa de segundo turno contra a pessoa que era bolsonarista, ele não abraçou o lulismo, pelo contrário, ficou neutro em relação à falsa polarização, e a Raquel da mesma forma. Ou seja, Zema, Minas Gerais, Bolsonaro, Santa Catarina, Bolsonaro. Aí eu lembrei, claro, Rio de Janeiro, Bolsonaro. Aí eu lembrei de uma situação, cara, que o Brizola... governadora. Aí eu lembrei de uma situação que o Brizola falava... Com Lula, né? Ela estava com Lula. Tava com Lula. Aí eu lembrei de uma situação que o Brizola falava o tempo inteiro, que a população fica circundando o alambrado atrás de uma alternativa. É isso que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Eu quero saber a sua avaliação. Você acha que o Lula precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do Lula para fomentar essa eleição de rejeição? O menos rejeitado ganha, ô Felberg? Mas é claro que sim. Assim como o Batman precisa do Coringa e vice-versa. São os dois lados. O Corinthians precisa do Palmeiras. Exatamente, que graça que teria. Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Assim, precisa, eles estão se retroalimentando porque são hábeis. Ambos crescem no discurso de ataque. Outra que a gente chama do Fla-Flu, que virou toda a discussão política brasileira. Se isso acontece na realidade, se existe só o Fla e o Flu, não. Existe uma terceira via, existe os interessados. Eu acho que o PP foi feliz em fazer a conta dos 2 terços da rejeição para cada um dos 2 protagonistas. Mas são os protagonistas, eles procuram se retroalimentar para se manter no páreo. Mas essa coisa, eu acho legal essa análise, né? Também. Que um terço para um terço para outro e outro terço 2 terços não quer ninguém. que não quer ninguém. Mas isso aí vale muito para segundo turno, né? Assim. Porque no primeiro turno a gente vê, por exemplo, São Paulo. Corrida para a Prefeitura de São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que polarização não existe, mas é Boulos com Lula em primeiro, com o Nunes e o Bolsonaro. Eu vou falar com o técnico aqui. Se não existisse polarização, o Boulos não estava grudado no Lula e o Nunes no Bolsonaro. não estava com o Bolsonaro. Por quê? Mas o chefe. Não é isso? Lógico.
Mas aí que tá... Explica essa aí, vai. Mas aí que está a questão. Não, sabe o que o aí PP, que tá a questão. É que o PP não está falando para nós. Mas o PP, o coração dele é Ciro Gomes. Então ele tem que demonstrar que não existe polarização. Não, mas Tá apaixonado essa análise aí. Pra ter essa terceira via. Claro, quando você pega, por exemplo, o cenário de São Paulo, tá nicho que não há polarização. Tá nítido. Nunes e Boulos primeiro, então, não significa nada. 27% Nunes, 27% Bolsonaro, pouquinho mais de 50% os dois, e o restante dos 50%. Mas isso não é voto válido, meu amigo. A gente tem muitos não sabe ainda, falta quantos meses assim, pra e outra eleição? coisa, e aí o ponto que eu acho errado na argumentação do Ilcinho é que ele fala o seguinte, né? Ele fala que o Boulos está segurando na mão do Lula e o Nunes segurando na mão do Bolsonaro, por isso que a tal polarização existiria. Mas eu acho o contrário. Eles estão segurando e tornando a disputa em nível nacional exatamente que é a única forma deles se manterem na disputa. Porque se eles não colocarem isso, outros candidatos surgirão. As eleições municipais estão chegando, mas ainda estamos em período de pré-campanha e as redes sociais são as principais armas. Em São Paulo, há uma briga de engajamento entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Tecnicamente, o atual prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos estão empatados nas intenções de voto. Já nas redes sociais, um levantamento da FGV mostra que Ricardo Nunes patina em audiência em todas as contas. Boulos tem um perfil forte no X, o antigo Twitter, e lidera em engajamento no Facebook. O empresário Pablo Marçal fica à frente no Instagram. Quem está de olho nisso é justamente a equipe do prefeito Ricardo Nunes, porque teme a divisão de votos entre os eleitores da direita paulistana. Já na esquerda, logo atrás de Guilherme Boulos, está a deputada federal Tabata Amaral. A pré-candidata tem visto a sua influência crescer nas redes sociais, principalmente no Facebook. Interessante isso, né? Essa novidade das campanhas políticas, que é justamente o uso das redes sociais. E aí, quando já estava todo mundo ali brigando nas redes sociais, eis que surge um influencer, uma pessoa das redes sociais. O Pablo Marçal dá uma bagunçada. Né? Um especialista. Exato. Isso aí mexeu na campanha, nas pesquisas, nas decisões ou no timing das decisões, né? A gente viu a antecipação do Ricardo Nunes em escolher o seu vice-prefeito e, naturalmente, acenando para um campo mais à direita, ao indicado pelo Jair Bolsonaro. Ô Januzzi, você acha que essas eleições de 2024 têm esse tempero especial da rede social, do Instagram, do Facebook, do Twitter? Tem, e vou dizer por quê. Porque o voto jovem, ele é feito desta forma. Vamos ser bem claro aqui, se o Nunes estiver hoje andando aqui na Avenida Paulista, numa boa, sem segurança, sem nada, uma grande parte da população não vai saber quem ele é. Já o nosso Pablo Marçal, aí, o nosso coach, ou ex-coach, como ele quer ser lembrado, e o Datena, são pessoas da mídia, ou seja, são pessoas que se comunicam com esse público, que é um público que vai fazer a diferença nessa eleição, na minha opinião. Eu acho que essas pesquisas estão ainda bastante, não estão refletindo a realidade do primeiro turno das eleições e haverá, sim, uma mexida especial. E digo mais, essa polarização que a gente estava conversando entre Boulos e Ricardo Nunes, ela tende a ser resfriada por uma eventual terceira via. Eu acho que o Boulos, infelizmente, matou as chances da Tabata Amaral de conseguir chegar lá, mas o Pablo Marçal e o Datena vão perturbar aí a direita e vão perturbar o colégio eleitoral. E a sua avaliação, Felberg, sobre a importância das redes sociais na campanha à Prefeitura de São Paulo? Esse é o novo modo das eleições 100.0, né? A gente chegou em 2024, as redes sociais são um veículo muito importante de comunicação, com apelo enorme, principalmente entre a juventude, como colocou o Januzzi. Mas eu acho que é tudo muito incipiente ainda para se ter esse prognóstico quanto a essa eleição. Acho que está muito cedo ainda, no meu modo de ver. Wilson Pedroso, você que é estrategista político, está lidando com essa questão envolvendo redes sociais, quais são os caminhos, porque a gente tem que começar a pensar em tendência também, né? A gente tem os números das pesquisas agora, mas a gente tem também e a tendência de crescimento. Para onde vão? Em que velocidade vão esses candidatos? Porque se a gente pega uma rede patinando e uma rede bombando, naturalmente quem está crescendo na rede tende a superar os demais. E aí?
Ô, Koba, eu não tive acesso a esse trabalho, essa pesquisa que fizeram sobre as redes sociais, mas uma coisa é clara, o prefeito Ricardo Nunes é o menos conhecido politicamente dentre todos eles. A Tabata já vem de 2 eleições que foi bem eleita, o Boulos foi candidato a prefeito aqui em São Paulo, ficou em segundo turno e teve 40% dos votos válidos, foi candidato a deputado federal com 2 milhões de votos. Mais votado do estado de São Paulo. Mais votado do estado de São Paulo. E o Pablo Marçal é um coach com mais de... Eu anotei aqui para você ver uma diferença, tá patinando. Pablo Marçal, 11 milhões de seguidores. Só no Instagram. Só no Instagram. Boulos, 2 milhões e 200. Tabata Amaral, 1 milhão e 400. E o prefeito Ricardo Nunes, 800 mil, não chega nem a 1 milhão. Então, isso também é um pouco do reflexo de que a rede de um é mais potente que a rede de outro. Isso é importante. Mas você não pode esquecer também que o Pablo Marçal, mesmo com 11 milhões, que não tivesse 11 milhões, tivesse 9 milhões, na eleição passada para deputado federal, ele teve eu falo só pela quantidade de pessoas seguindo ele, 9 milhões. Ele teve 250 mil votos. Foi muito pouco. A Joyce, quando foi candidata a deputada federal com o Bolsonaro, com uma rede muito menor do que o Pablo Marçal, teve 2 milhões de votos. Seguidor não é eleitor. Seguidor é uma coisa eleitoral. E outra, e aí você fala assim, 11 milhões de votos. A cidade tem 12 milhões de habitantes. 11 milhões, ele deve ter quantos de São Paulo? Porque você pega a rede dele, porque eu acompanho um pouco a rede dele, você pega a rede dele, muitas das pessoas que falam, Pablo Marçal prefeito, fulano prefeito, são pessoas que nem moram em São Paulo. Então, o resultado dos 11 milhões de seguidores não está refletindo nas pesquisas, porque já é a segunda pesquisa, se você contar, não o mesmo instituto, né? Então tem perguntas diferentes, são formas diferentes de fazer pesquisa, mas já é a terceira pesquisa que ele aparece com 9 ou 10%. Essa reação inicial não se concretizou na outra semana. Ele começa a patinar. E o que está acontecendo é que tem prejudicado principalmente a Tabata e o Datena, porque eles acabaram embolando entre eles 3 lá, um está tirando um pouco de voto do outro, não está deixando eles crescerem na margem de 15%, onde poderia dar um frescor de posso chegar no segundo turno, e está cada vez mais consolidando o Ricardo Nunes e o Boulos. Para você ter uma ideia, saindo da Datena, o prefeito Ricardo Nunes vai quase a 31%. Porque o Datena tem um eleitorado, não de direita, mas tem um eleitorado que está muito colado no prefeito Ricardo Nunes, que é o eleitorado mais pobre, que é onde as ações da prefeitura atingem e fazem a diferença. Antes do PP falar, você que tem um bastidor aí, explica pra gente, o senhor. Datena vai mesmo? Dessa vez vai? E aí? Eu tenho amizade com o Datena porque eu já venho de 3 eleições que eu acompanho ele, e nas 3 eleições ele deixou, né? E o contato dele no dia que ele ia sair era comigo. Eu acho que o Datena é que essa pesquisa Quest veio muito diferente das outras pesquisas, onde ele aparece com 6, 7%. Nessa, ele apareceu com 16%, se eu não me engano. 17%. É um número importante. Porém, eu acho que o Datena perdeu o time do momento dele ser o candidato, sabe? Ele perdeu o time dele ser o candidato, que poderia ter sido nas últimas duas eleições. Tanto é que aí você vai observando, eu faço campanha eleitoral, sou um cara todo certinho, organizado. A campanha do Bruno eu comecei 1 ano antes da eleição, ele não tinha nem a doença. Aí eu observo a campanha do Datena. Não tem marqueteiro, não tem coordenador, não tem quem vai ser o advogado, não tem chapa, o PSDB ainda não tem chapa de vereadores. Isso demonstra o quê? Que não tem campanha. E nós estamos há 3 meses da campanha. E outra, já que ele era candidato, por que ele não rompeu o contrato com a Band e tirou férias? Ele postergou a decisão. Que eu acho, e aí eu vou falar no achismo, sem falar com ele, faz um mês que eu não falo com ele, eu acho que ele postergou e não vai ser candidato por todas essas condições adversas, sabe? Sem ter organização de campanha, sem ter um tempo de TV razoável e sem ter uma chapa de vereadores, porque a chapa de vereadores é o Exército que leva o nome, por mais que ele tenha nome, você precisa ter gente lá falando. E tem um detalhe, né? Quando ele desistiu das outras vezes, ele estava em primeiro para senador, já esteve em primeiro, segundo para prefeito. Mais confortável. Se tivesse se candidatado a vice, poderia ter ganhado com o Bruno Covas. E agora ele vai largar
num cenário onde ele está em terceiro, quarto, quinto, dependendo da pesquisa? Então, na Paraná Pesquisa, ele está em quarto lugar, atrás do Pablo Marçal e da Tabata. Então, é o que eu volto a dizer. Quinto lugar. O quinto lugar. Ele foi sempre um grande player, mas essas desistências dele fez as pessoas desacreditarem que ele vai ser candidato e ele acabou perdendo o time importante se ele quisesse ser prefeito. Pepe, você que, assim como eu, é uma pessoa do povo, quero saber a sua avaliação, porque eu ouvi uma vez que, para quem está numa campanha, o número de mãos que você aperta, de apertos de mão que você dá durante a campanha está intimamente ligado ao seu resultado no final das eleições. Ou seja, apesar das redes sociais, você tem que também ter o contato físico, pessoal, com as comunidades. Você tem que ver gente, você tem que estar no meio, corpo a corpo. E aí, como é que você avalia isso daí? Porque o Pablo Marçal, por exemplo, a gente vê muito nas redes sociais. Esses dias aí que agora ele resolveu vir para Paulista. Mas é um fato isolado. Geralmente ele está em cima de um palco, ele está num podcast, ele está num estúdio. Você acha que o corpo a corpo ainda é determinante? Eu acho que é importante, sim, corpo a corpo, né? Mas não dá para a gente menosprezar a velocidade e a importância das redes sociais e tecnologia hoje em dia. Sem sombra de dúvida, a informação ela é transmitida de forma muito mais rápida com a rede social. Então, quando você vê que o Ricardo Nunes está patinando na rede social, isso é um problema para ele, sim. E o Pablo Marçal, como você bem mesmo disse, né, além de ter uma rede social muito grande e muito ativa, ele está começando o corpo a corpo antes dos outros candidatos, né? O que eu vi o Pablo Marçal nesse fim de semana, tanto andando pelo Brás, né, e falando exatamente que ele entende que aquela região é a região mais importante do empreendedorismo na América Latina, não só em São Paulo, e também fazendo corpo a corpo na Paulista, mostra claramente que o Pablo Marçal saiu na frente, tanto no corpo a corpo, quanto na rede social. Em relação à Tabata e ao... Mas o prefeito está no evento todo dia, praticamente. Eu não sei de onde ele tira essas análises. Eu não entendo de onde o PP tira essas análises. E outra, você acompanhou ele na Paulista? Acompanhou o Pablo Marçal na Paulista? Ele entrevistou com um monte de... falou com um monte de gente que não era nem de São Paulo. Aí fica fácil, né? Fala, Pepe. É engraçado que o Ursinho falou por 10 minutos, eu ouvi ele, aí quando eu tô falando ele quer me interromper o Pepe. Não, porque você fala umas bobagens que eu tenho que... Senão, a gente vai confundir as pessoas que nos acompanham em casa. A rede social do Ricardo Nunes não tem nada de patinando. Ele é do tamanho que ele é da rede comparado com os outros. Ele está em quarto lugar patinando porque ele é o quarto. Ele tem 800 mil seguidores, enquanto o Pablo Marçal tem 11 milhões. Aí você compara um com o outro, é lógico que vai estar patinando. Um vai ter 5 milhões de curtida e o outro vai ter 100 mil. Fala, Pepe, vai. Cara, chega a ser um nojo. Primeiro do autoritarismo de alguém falar que eu falo besteira. Uau. O autoritarismo que... Você falou um pouco antes que ele estava falando groselha, o Pepe. Ele pode. Vamos chamar o VAR, Só porque ele estudou em Harvard e eu estudei em colégio público, eu posso falar groselha. Segundo, me interromperam o tempo inteiro. Eu não consigo falar. Eu comecei a falar do Nunes. Você está com a palavra garantida, meu amigo. Vai lá. Eu acho que as pessoas têm que começar a vir para o programa e falar por que fica tão nervoso quando fala de algum candidato. Porque tem rabo preso. O Ilcinho tem rabo preso. O Ilcinho tá fazendo Agora você fez uma acusação, ele vai ter que falar. Aí quando eu critico alguém, né, de uma forma embasada, ele vem me criticar, vem me agredir. É impressionante como esse pessoal não consegue sustentar uma ideia, um argumento, né? Em relação da Atena, vou voltar aqui a falar. Em relação, sério, é frustrante. Dá direito de resposta. Eu já parei de falar, senão acabou o raciocínio. Eu sou uma pessoa muito agredida constantemente na PAN e na rede social pela ideia que eu defendo, né? Agora, tem uma hora que enche o saco, sério mesmo. Enche o saco e desanima. Pepe, aqui você é muito amado. Vamos lá, enche o saco e desanima. Você está com a palavra garantida para a sua análise. Em relação ao da Atena, eu discordo completamente do Ilcinho, porque eu estou vendo claramente que está tendo um jogo combinado entre a Tabata e o da Atena. Para mim, um vai ser vice um do outro aí. Né? Para mim, a Tabata começou a pré-campanha colocando o da Atena como vice dela, e o da Atena se filiou ao PSB. Depois, do nada, né, o da Atena aparece numa candidatura avulsa no PSDB, mostrando claramente que foi uma decisão conjunta dos dois, seja para dividir o voto do Nunes, seja para dividir o voto do Boulos,
para um ou outro ter força para ir para o segundo turno. Para mim, isso é claro, é um cenário claro. E o projeto da Atena é um projeto também do renascimento do PSDB. Então, se o Datena, por exemplo, não sair candidato a prefeito pelo PSDB ou vice pelo PSDB, com certeza o PSDB vai perder ainda mais força dentro do cenário político no Brasil. Então, faz parte da política do ressurgimento do PSDB ter uma pessoa como o Datena sendo candidato a prefeito ou vice-prefeito. Eu acho que o Datena pode até surgir como vice da Tabata também numa chapa PSB e PSDB, que é o que todo mundo espera, né? Então, eu acho que o Datena vai sair sim, até porque 17% não dá para você menosprezar numa pesquisa e também não dá para menosprezar também o objetivo do PSDB em voltar a ser um partido forte e relevante. Então é isso. E o Boulos está ocupando um espaço que a gente sabia que o Boulos tem, né? Que é aqueles 30%, 25% a 30%, que é a porcentagem que a esquerda e o PT têm nas eleições no município de São Paulo. Eu quero ouvir meus amigos Maurícios aqui, o Maurício Januzzi e o Maurício Schoberg, mas o senhor, você foi citado aí e tem o direito de resposta também. Ele, se tem nada. Não, você falou essas pessoas. É igual o presidente Lula falando do Campos Neto. É esse cidadão. Esse cidadão que é presidente do Banco Central. Isso. O cara foi por 15 minutos sem parar. Você acha que eu não devo dar o direito de resposta a ele? Claro que não. Dá. Você é um democrata, Deixa os Vamos lá, Maurícios. Deixa os Maurícios. Não? Olha, você abriu mão. Vai lá, Maurício Januzzi. Eu acho que o PP, ele tem, lógico, que uma vertente, e eu já percebi, de achar que não existe polarização, o que eu discordo veementemente. Eu acho que o Datena não vai ser o candidato, porque quando ele estava em primeiro lugar, quando ele saiu, ele abriu mão. Isso aí é um balão de ensaio para saber o que vai rolar, o que ele vai fazer. E acho que o nosso Boulos, ele atingiu o teto. O teto dele em São Paulo é esse. Então, eu acho que as pessoas, ou os candidatos, melhor dizendo, que têm condição de crescer nas pesquisas são o próprio Nunes, que não é uma pessoa conhecida, mas começando a falar o que foi feito na prefeitura, ele vai se tornar uma pessoa conhecida. A própria Tabata Amaral, que já tem um handicap bastante interessante como deputada federal. E o nosso Pablo Marçal, que não é bobo nem nada, não é político experiente. E detalhe, né? Parece que ele não tem tempo de televisão, né? Pelo partido. Ele não vai falar para ninguém. Ele não tem nem a obrigatoriedade das emissoras chamá-lo para os debates. Não, tanto é que as campanhas já têm participado de reuniões de debates. O Marçal não. O Marçal não. Mas eu não duvido nada. O Marçal não é convocado. Sabe que eu não duvido nada? 10% da intenção de voto, com certeza. Chamaria, né? Todas as redes vão chamar. Mas daí fica a cargo de cada emissora. Você sabe que eu não duvido nada do Marçal fazer umas campanhas aí de fazer uma live enquanto corre o debate. Faz uma mega campanha de, acompanhe aqui o Pablo Marçal comentando os debates. Dá mais audiência. Não sei se, claro, mais audiência nas redes do que, naturalmente, na TV. E aí, Maurício Faber? Olha só, como é que eu vejo essa eleição? Primeiro, universos diferentes. Ter 12, 15, 16 milhões de seguidores é uma coisa, ter voto na urna, vocês sabem, é algo muito diferente, é completamente outro universo. O candidato Boulos, com apoio do PT, ele vai ter aquele 1/3, ele tem um limite, ele tem um teto cativo. Porque do outro lado entra a rejeição que o PP apontou dos 2/3. Datena, o Wilson já colocou o que pensa, eu acho que a gente não dá para contar com ele no pleito eleitoral aqui na cidade de São Paulo. Então, quem vai poder realmente crescer, como foi dito, que acho que foi dito pelo Januzzi, é realmente o Ricardo Nunes. Mas ele precisa ficar atento com esse sintoma de que ele não tem apelo nas mídias sociais. A Tabata Amaral, ela é muito afeita às mídias sociais, ela tem engajamento. Eu, como diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo, tive a oportunidade de entrevistá-la na Comissão de Política e Mídias Sociais, ela é muito ágil nesse ambiente, então ela tem uma condição de crescer também. Muito preparada. Agora eu vejo que o candidato Boulos, ele tem um limite, ele tem um teto que ele não consegue passar. Eventualmente, numa segunda eleição, aí a coisa pode, no segundo turno a coisa pode mudar. E a escolha do vice, hein? Quero saber a opinião de vocês. PP, Ricardo Nunes escolheu o Coronel Melo Araújo como seu vice, indicação de Bolsonaro. O anúncio foi feito ali pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
o anunciado nem estava presente, foi ali meio de atropelo para evitar o impacto Pablo Marçal, na sua opinião? Eu acho que o Nunes escolheu muito mal o vice-candidato a prefeito, né? O Nunes poderia indicar uma mulher. Exatamente, todo mundo falava que tinha que ter uma mulher como... Quietinho. O que você está falando aí, Ursinho? Estou falando que você está Eu fui consultar para saber se era ruim mesmo. Então eu achei que o... Está esperando meu comentário, eu vou fazer depois. O Nunes perdeu a oportunidade de dar um passo, né? E colocar uma mulher como vice-candidata a prefeito. Até porque o seu rival maior, que é o Boulos, né, tem a Marta Suplicy, que é uma mulher forte, né? É uma mulher forte que tem, inclusive, muita ressonância na periferia do município de São Paulo. E os outros candidatos estão com a vaga de vice aberta. E eu acho, vou dizer aqui, que a Tabata e o Datena vão ser uma chapa até o começo do processo eleitoral. Você acha que poderia ser uma mulher ou, Januzzi? Porque o Boulos tem a Marta, a Tabata está ali também. Eu vou discordar um pouco do PP, porque o handicap da Marta aqui no município é bem ruim, né? Porque ela foi prefeita, fez lá a sua gestão, não conseguiu transferir votos para o candidato do PT à época, salvo engano. Foi ela mesma. Ela não foi reeleita, né? Me parece. Ela não foi reeleita. Na verdade, o que acontece é que ela era situação e depois pulou do barco, né? Sim. O que eu acho bastante temerário para um político. Ela era secretária do Nunes. Um pé em cada canoa, né? Que eu costumo dizer que um pé em cada canoa acaba molhando o bumbum, né? E eu acho que a figura de uma mulher seria bastante interessante. Aliás, o Nunes perdeu uma bela oportunidade de ser um centro-direita e não um direita radical ou bolsonarista, se ele chamasse a Tabata Amaral para ser vice dele. Não, eu pensei. Para dar uma harmonizada, né? A juventude, a mulher, uma série Mas isso é conciliável, né? A partir do momento que o Zema quer ser vice... Sabe por que não é, Maurício? Porque o Alckmin virou vice do Lula, né? Mas a partir do momento que o Nunes ele se aproxima do Bolsonaro, ele se afasta tanto da Marta Suplicy quanto da Tabata Amaral. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ser uma escolha, é isso? Então a Marta Suplicy, ao sair da gestão do Nunes, depois que o Nunes se aproximou do Bolsonaro, mostra coerência no modo de ver. Eu acho que a escolha do vice já determinou que não existe essa possibilidade mais. Ele é bolsonarista, ele é o candidato. Agora, pela sua Marta, ela não fez o sucessor, mas ela tem peso, não menospreze o peso de voto dela. Ela tem aquela turma que veste a camisa e a Marta Suplicy, não, todos os projetos de São Paulo estruturantes foi feita a Marta Suplicy. Eu apoio ela, bilhete único, longe disso, mas tem peso. Bilhete único. Ô, Wilsinho, você acha que o fato da Marta ter saído, até recentemente ela estava de secretária do Nunes, ou seja, era alguém que estava em um cargo de confiança. Sim, é assim que se chama, né? É assim que se chama o cargo, ou seja, até recentemente o Nunes tinha confiança na Marta e ela sai agora para uma chapa de oposição. Isso aí pega mal, influencia na disputa ou não? A Marta é uma política de respeito, o PP falou. Ela criou estruturas que até hoje são fortes na periferia, que é o CEL, que é o bilhete único. Mas ela vem de um longo tempo sem ser candidata. Ela vem de um longo tempo onde ela foi prefeita. E se você for pensar, quando ela foi escolhida como candidata, diferente do Coronel, que foi escolhido, viu, PP, de forma democrática, ela foi escolhida como Boulos de cima para baixo. O presidente Lula definiu, olha, o nosso candidato é o Boulos. O PT se brigou, se matou, não sei o que lá, virou o Boulos. A candidata a vice não teve discussão nenhuma, nem com partidos aliados, nem com o PT, foi definido. É a Marta que vai ser o presidente. Ao meu ver, foi deselegante chamar alguém que estava no governo municipal, do prefeito Ricardo Nunes, em Brasília, fazer o convite e já sair anunciando, mesmo ela no cargo, que ela ia ser candidata a vice. Diferente do Coronel. Mas só para a força da Marta... Ela não mexeu nos números eleitorais com a entrada dela no bolo, não somou nada até agora. Mas pode somar. Quem votaria na Marta já votaria no Boulos. Mas a entrada é aquele público de periferia, aquele público do PT,
que é o público mais do mesmo, que ela sempre carregou. É mais o mesmo. Diferente do Coronel. O Coronel foi, por mais, muito se reclama que na política tudo é feito às escondidas. A escolha do Coronel foi às claras. O presidente Bolsonaro foi num almoço, levou o Coronel, a imprensa estava lá, foi às claras. Bolsonaro mandou e o Nunes acatou. Não. Foi às claras. Pelo amor de Deus, senhor. E o Bolsonaro disse... Pelo amor de Deus. E o Bolsonaro disse isso? Em mais de uma entrevista que ele não aceitou... Bolsonaro disse, eu não aceitei imposição para vice, eu também não vou fazer isso com o Ricardo Nunes. Mas ele foi lá e apresentou. Teve uma reunião com os 12 partidos. Que diferença faz tudo isso? O que ele quer dizer é o seguinte, qual que é a narrativa dele? Que o Lula colocou a Marta goela abaixo de todo mundo. Foi goela abaixo. E o Nunes foi democrático a escolha do vice-presidente. O Lula conversou olha o grau de narrativa do... O presidente escolheu... Olha o grau de narrativa do cara. O presidente conversou com quem sobre a Marta? Ninguém. O Ricardo Nunes recebeu o Bolsonaro, recebeu indicação, reuniram com todos os partidos e decidiram. E diferente... democraticamente. Para quem conhece a eleição... Bolsonaro mandou, o Nunes acatou. A eleição foi uma escolha importante, porque antigamente nas pesquisas... As pesquisas ele está caindo depois do... Saúde e educação eram as duas... Nas pesquisas ele está caindo. Saúde e educação eram os dois principais temas na decisão de voto. Hoje é segurança pública. O Coronel vem contribuir com essa pauta junto na eleição do Ricardo Nunes. Meus amigos, seguiremos acompanhando aí esta polêmica campanha ou pré-campanha, por enquanto, a Prefeitura de São Paulo. Eu quero agradecer demais a presença dos meus amigos Maurícios, meus amigos advogados, Maurício Januzzi, Maurício Felberg e aqueles já conhecidos, um em cada canto desta mesa, de beicinho ou não, meu querido Wilsinho Pedroso, ou tiozinho Pedroso, e meu querido Felipe Monteiro, ou PP Monteiro. Obrigado, viu, meus amigos? Um prazer ter todos vocês aqui e a você que acompanhou o Linha de Frente deste fim de semana. No fim de semana que vem tem mais, a gente se encontra na programação da Jovem Pan. Um abraço, até mais. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.